Muito bem, seja bem-vindo ao segundo tema da nossa escola calvarense, Igreja Batista do Calvário aqui em Limoeiro, Ceará. Bom, queridos, o segundo tema tem a ver com o grande e terrível dia do Senhor, né? Nós vamos ministrar isso nessa quinta-feira, dia 1º de julho de 2021. Então, é um resumo rápido para que você possa nos acompanhar. O primeiro ponto que a gente coloca é o dia do Senhor na Bíblia, o significado dessa expressão, ou como isso começou, quando, né? No Antigo Testamento, tanto quanto no Novo Testamento, tem uma passagem que está em Joel 2,31, que também é citada em Atos 2,20, que fala sobre o sol tornar-se em trevas e a lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, a gente sabe que o Joel usou essa expressão e que o apóstolo Pedro usou também essa expressão de Joel, do profeta Joel, lá em Atos 2. Todavia, a gente sabe que no Velho Testamento, a ideia de dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, refere-se mais a eventos temporais e locais. Como, por exemplo, no canal Comente Bíblia, eu estou falando sobre o cativeiro de Israel, e agora vai vir o cativeiro de Judá, Reino do Sul, né? Quem está profetizando isso? O profeta Isaías, que, diga-se de passagem, foi o primeiro profeta a usar essa expressão, essa grande terrível dia do Senhor, colocando sol e lua, e sabe? Foi o Isaías que fez isso, né? Às vezes, nas profecias do Velho Testamento, quando essa expressão aparece, às vezes tem uma ideia mais geral de mundo, mas o mundo da época, né? 700 anos antes de Cristo, geralmente era mais as nações próximas ali, a Síria, Mesopotâmia, como diz ali, né, mundo persa. Hoje seria pegando ali o Irã, Iraque, Síria, Turquia, tá ok? A localização onde aconteceram os principais, ou onde se firmaram os maiores impérios da história, né? Os maiores impérios da história, incluindo o grego, romano, persa, medo-persa, vamos dizer assim, tá bom? Bom, queridos, o dia do Senhor, então, refere-se a eventos mais locais e também as catástrofes que acontecem quando esse dia do Senhor vier, tipo o sofrimento que o povo vai ter. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, o dia do Senhor também pode se referir a coisas assim, como no Velho Testamento, né? Eventos de tragédias, tá? Porém, tem uma ligação maior, no Novo Testamento, tem uma ligação maior com o juízo final, com o fim do mundo, né? O mundo vindouro. Então, e ainda pode estar relacionada ou referir-se à primeira e segunda vinda de Jesus, no caso, né? Tá bom? Segunda vinda de Jesus, no caso, já a primeira já passou. Mas as profecias podem ter relação com isso aí, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Queridos e queridas, essa expressão grande dia do Senhor, o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, como eu falei, a expressão surgiu através do profeta Isaías. Foi ele que usou primeiro essa expressão. Se você olhar, eu vou citar só um texto, Isaías 2, verso 12, mas o texto, o livro de Isaías, você vê ele repetitivo, é repetitivo isso, né? Ele vai fazendo, proferindo, ele vai profetizando sentenças contra as nações. Aí ele fala daquele dia e tal, o grande terrível dia do Senhor está vindo. E quando ele fala, por exemplo, do reinado vindouro do Messias, descendente de Davi, ele fala que naquele dia o sol e a lua ficarão envergonhados, né? Porque o Messias vai reinar a partir de Jerusalém, e assim sucessivamente. Então, Isaías, ele usou essa expressão, depois outros e mais outros profetas usaram, e aí isso chega ao Novo Testamento através a gente vê, né, no livro de Atos, através do apóstolo Pedro, ok? Então, às vezes essa expressão aparece sempre sugerindo a ideia de que o juízo de Deus virá sobre os inimigos de Deus, que também, na maior parte das vezes, são os inimigos de Israel. Aí vai aparecer o grande e terrível dia do Senhor nesse cenário. Também, o juízo de Deus, essa expressão aparece quando o juízo de Deus vai vir sobre o povo de Deus. Sobre o povo de Deus, né? Você pode olhar Amós 5, 18 a 20, ele declara: ai de vós que ansiais pelo dia do Senhor, porque desejar o dia do Senhor é dia de trevas e não de luz, né? Isso, Amós 5, 18. Então, o dia do Senhor, nesse caso aqui, significa juízo, não sobre os inimigos, os ímpios, mas sobre também o povo de Deus, o povo da aliança. Tá certo?
Aí tem uma promessa em Joel 2, do 1 ao 11, onde entra também essa expressão, dia do Senhor, né? Uma promessa de arrependimento, vamos dizer assim, de livramento para quem se arrepender no dia do Senhor. Joel 2,32, ele declara assim, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso também se repete lá no Novo Testamento, pelo apóstolo Pedro, tá bom? Queridos, o dia do Senhor foi profetizado por Daniel. E lá no capítulo 12, versículo 13, dá a ideia de que tem um dia específico para esse dia do Senhor, né? O dia do julgamento de Deus, né? Se você olhar aí Daniel 12, verso 12, na verdade, 12 e 12, né? Daniel, ele é um marco histórico, né? Ele, por volta do ano 605 a.C., ele foi deportado para a Babilônia. E veja, entenda, quando você fala de geografia, você está falando em mapas, você pegar aí devagarzinho, for olhando, a terra vamos dizer assim, o Império Assírio era menor, depois o Babilônico é como se tivesse ampliado, né? Depois do Babilônico vem o Medo-Persa, aí tá muito maior, é muito maior, tá bom? É um dos maiores da história, Medo-Persa. E a gente fala assim, Médio Oriente, Oriente Médio, por quê? Por causa de quê? Lá existe um local, uma região ali, que se chama Média, por isso Médio Oriente, Oriente Médio, tá bom? E Pérsia, porque tem outro local lá, né? A Pérsia fica vizinho ali dos caldeus, no ponto do Golfo Pérsico, tá bom? Então, o Daniel foi levado para a Babilônia quando? No cativeiro, no cativeiro de Judá, Reino do Sul. Na história do Comente Bíblia, nós estamos quase chegando na época do Daniel, tá bom? Ainda estamos no ano 700 e pouco, mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Bom, queridos, então, se você for observar direitinho a história do Daniel, o que acontece é que a primeira visão dele foi por volta do ano 553 a.C., aí a queda de Babilônia foi em 539 a.C., e os primeiros cativos que retornaram para Judá foi no ano 538. 536 termina o ministério do Daniel. Ele, vamos dizer assim, ele trabalhou em 4 reinos ou 4 impérios, certo? Ele ficou ali na época do Nabucodonosor, Belsazar e, no caso, só 3, né? Dário e Ciro é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Dário e Ciro. A diferença de Medo e Persa, tá bom? Bom, mas aí juntou, né? Virou um Medo Persa, tá certo. Bom, queridos, então você vai ler aí em sua casa o Tempo do Fim. É um texto que está em Daniel, no capítulo 12, do 1 ao 13, e a gente vai comentar sobre isso na aula aqui, tá bom? Porém, eu quero que você siga comigo aqui para outra ideia que está relacionada com essa questão do grande e terrível dia do Senhor, ou com o dia do Senhor, simplesmente falando. Então, existem alguns significados dessa expressão dia do Senhor do Novo Testamento. Essa profecia de Joel 2:31, que é do Velho Testamento, está lá, como eu falei, Pedro colocou isso lá. Se você olhar em Atos dos Apóstolos 2, verso 17, diz que o apóstolo Pedro vai falando sobre essa promessa, essa profecia do Joel, e ele vai falando do verso 17 ao 21, né? Termina dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma parte que Pedro falou da profecia do Joel, tá? Ok? Porém, no Novo Testamento tem uma outra ideia que está relacionada com o dia do Senhor, que é a questão do ladrão na noite. O dia do Senhor é usada para se referir, essa expressão é usada para se referir ao arrebatamento da igreja, ao dia glorioso do Senhor Jesus. Se você vai anotar aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3, viu, negado? Está relacionado com o dia do Senhor. Porém, esse é um assunto para uma próxima aula, que aqui hoje é o grande e terrível dia do Senhor. Depois nós vamos falar sobre o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia de Cristo, tá bom? Bom, o dia do Senhor também está ligado no Novo Testamento à questão do julgamento para recebimento de uma recompensa ou de um galardão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. E no Novo Testamento, quem descreve bem essa questão do dia do Senhor é o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, do versículo 13, perdão, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 13. É muito 3, né, gente? Pois é. Mas você vai ler aí esse texto todinho para poder você fazer suas anotações. Ok? E então,
terminando aqui essa história da questão do Pedro, ainda tem uma última expressão apocalíptica, né, do dia do Senhor. Se você for olhar bem direitinho no Apocalipse, traz a ideia de um dia de julgamento final sobre tudo e sobre todos. Isso já veio acontecendo desde o Velho Testamento. Essa ideia veio agarrada ao dia do Senhor, né? O dia em que ele vai julgar todos, é o fim de todas as coisas, tá bom? Judas, capítulo, só tem um capítulo, versículo 6 aí, né? Fala sobre o julgamento de Deus sobre os anjos. E se você quiser anotar Apocalipse 20, versículo 11 e versículo 12, na verdade, Apocalipse 20, do 11 ao 15, certo? Vai falar sobre o julgamento do Senhor contra os bestas, falsos profetas, tal, e sobre todo aquele que não foi achado no livro da vida. Então, o dia do Senhor no Apocalipse aparece também como um alerta para a igreja. Por quê? Porque Apocalipse 1, no versículo 10, já fala assim, ó: achei meu espírito no dia do Senhor. Isso aqui não tem nada a ver com o dia da semana a ser guardado. Não. Isso aqui é o dia do Senhor, visto aqui por nós, por muitos, como o último dia, né? Certo? Aí alguém com a voz de trombeta dizendo: o que você está vendo no livro, escreve para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então é um aviso: grande e terrível dia do Senhor, o dia do Senhor. João achou-se no dia do Senhor, e essa advertência vem antes que o dia do Senhor chegue para as igrejas. No caso aqui é uma tarefa de casa. São 7 dias na semana, são 7 igrejas aqui. Então, cada dia você vai ler uma carta do Senhor a uma das igrejas. São advertências antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Porque Apocalipse também coloca esse dia do Senhor como o tempo da ira do El Shaddai, né? El Shaddai, o Todo-Poderoso, tá? Existe uma narrativa em Mateus, que foi falada por Jesus, né? Mateus 24, do 29 ao 31, que ela é praticamente a mesma coisa que o Joel falou, a mesma coisa que o Pedro vai repetir no seu discurso. Porém, tem uma diferençazinha. Porque a história do Joel, ele diz assim que o sol negará a luz, a lua não terá luz também, e as estrelas cairão do firmamento. Isso diz antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas em Mateus 24, diz que, versículo 29, Mateus 24, 29, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, a tribulação aqui vem antes do dia do Senhor.